pessoal, novamente boa noite. Eu vou concluir o vídeo fazendo um vídeo bem pequenininho, né? Para colocar só a a terceira parte e fechar o tema, né? Eu acabei parando nos elementos que impediam, né? Em certa medida, nem em certa medida, que de fato impediram a efetivação ou a priorização, melhor dizendo, da escravização dos povos indígenas, dos indígenas em detrimento da escravização dos africanos. Isso a partir da pergunta que eu fiz inicialmente, porque um tipo de dominação, né, de subordinação, a partir do viés da escravização, prevaleceu em detrimento da outra. Conforme eu falei, esvaziando qualquer dimensão preconceituosa, leitura preconceituosa dos fatos ou da prevalência e tentando encontrar alguns elementos que são estruturantes de acordo com o modelo de colonização empregado pelos portugueses. Conforme havia dito, inexistia uma regularidade. Se a gente for considerar também um outro elemento, próprios elementos impeditivos inerentes à cultura desses povos indígenas que não viam a escravização como um elemento constituinte das suas relações sociais, como existia na África. Isso eu vou tratar mais na aula sobre escravização ou escravidão africana, né? Escravização dos africanos, mas isso não permite dizer que pela África já existia a escravidão previamente chegada dos portugueses, o racismo e a escravidão implementada na escala que foi implementada no território brasileiro justificava a situação, justifica todos os preconceitos no presente, porque isso é uma discussão que é feita hoje, inclusive em torno de algumas discussões políticas, né? Do tempo presente, mas isso a gente trata mais lá para frente. O fundamental é que a própria existência a inexistência da escravidão como uma prática social recorrente entre os povos indígenas era um elemento que se constituía como um obstáculo e geravam tensões, inclusive nas relações no interior desses povos indígenas, né? Isso é observado pelos portugueses na dificuldade de obtenção de cativos. Por sua vez, conforme eu disse, nem previamente conforme existia na África e nem foi formado pelos portugueses uma regularidade, uma rede comercial, né, existente, como também regularidade no transporte marítimo de forma a permitir cabotagem, né, navegação de cabotagem nos diversos enclaves coloniais portugueses que eram separados por grandes distâncias, né, devido a essa política de ilhamento portuguesa como forma de controlar dentro dos marcos do pacto colonial um fluxo de mercadorias somente entre esses enclaves, essas regiões e a metrópole. O fundamental, mais do que garantir a comunicação entre essas diversas regiões, o fundamental era garantir o contato dessas diversas regiões com a metrópole, com a zona metropolitana que garantia, dentro das políticas mercantilistas, o pacto colonial. A outra questão também importante que dificultava estruturalmente a efetivação do trato de escravos indígenas era a própria proibição de circulação de mercadorias e de trocas, compra e venda entre as capitanias, entre as diversas regiões da colônia, né? Então isso também era um fator que agravava o quadro, ou melhor, que impedia estruturalmente isso. Um outro elemento também que a gente poderia considerar é a acumulação proporcionada pela escravização, pelo trato dos índios, né, dos indígenas, novamente me corrigindo, mostrava-se de fato incompatível com o próprio modelo de colonização. Isso eu cheguei a falar um pouco no vídeo anterior, que esbarrava na própria estratégia econômica e política implementada pelos portugueses no processo de colonização do território brasileiro. Por quê? Porque, de fato, o aprisionamento dos índios não se inseria na cadeia econômica, vamos dizer assim, dos interesses econômicos que estavam envolvidos na iniciativa colonial portuguesa, porque era um comércio, vamos dizer assim, um trato que
não passava necessariamente pelo controle dos interesses metropolitanos, ou seja, dos interesses da metrópole, dos interesses dos portugueses. Então, por quê? Porque os portugueses estavam muito mais interessados do ponto de vista do capital mercantil no trato de escravos africanos, porque eles de fato estabeleciam algum nível de controle nessa troca que se exercia a partir da circulação do Atlântico sobre do continente africano com a colônia portuguesa. Essas redes também elas interessavam, esse trato ele interessava a coroa portuguesa porque toda a tributação, grande parte das rendas ou da lógica fiscal da coroa portuguesa de arrecadação estava vinculada ao comércio de escravos, né, a comercialização desses escravos africanos. Então, a escravização dos índios confrontava o trato dos índios indígenas escravizados, toda hora falo índio, dos indígenas escravizados, confrontava esses interesses metropolitanos. Fora que ainda tinha um outro elemento, que era o viés ideológico feito pela igreja, que tinha uma leitura em torno dos índios como uma ordem de prioridade, ou melhor, a partir de uma postura que primava a sua evangelização. Então, se a gente for parar para pensar, uma explicação econômica para a não efetivação da escravização dos indígenas em detrimento da escravização africana, ela se dá porque, de fato, o trato de escravos interessava aos interesses mercantis localizados na metrópole. A coroa portuguesa, a partir desses interesses, ela obtinha recursos, né, através de tributos, de impostos. Então, para ela também não interessava que o trato ou a formação da força de trabalho fosse resultante de uma lógica restrita à própria colônia. Era importante que isso se mantivesse dentro de uma lógica colônia-metrópole, né, de acordo com as regras do pacto colonial, e também confrontava os interesses dos jesuítas, né, em relação, e da igreja, do própria coroa, em relação à evangelização desses índios. E por fim, nesse livro, conforme eu disse para vocês, O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, ele trata também sobre um dos elementos que dificultaram a escravização e a manutenção, né, da escravização dos indígenas como modalidade principal para a obtenção da força de trabalho na colônia portuguesa, foi a própria questão imunológica, né, que ele bota aqui num subcapítulo, né, a unificação microbiana do mundo. Eu vou tentar ler aqui rapidinho um trecho que trata desse limite, né, imunológico, e aí eu encerro com a leitura, tá? Que eu acho que é bem emblemático e mostra o tamanho do genocídio, né, das mortes e da violência, né, que esses indígenas eles foram submetidos. Tais circunstâncias levaram os nativos do litoral atlântico da América do Sul a sofrer em cheio o impacto da unificação microbiana do mundo, de consequências decisivas do mercado de trabalho e na sociedade colonial. A brasilianização das doenças europeias e africanas merecia ser investigada de maneira transdisciplinar, a exemplo dos estudos efetuados sobre a peste negra no Ocidente no século XIV. Bócio, parasitoses, dermatoses, disenterias e talvez tipos brandos de malárias constituíam as enfermidades mais frequentes entre os indígenas antes da descoberta. Os europeus veicularam varíola, rubéola, escarlatina, tuberculose, lepra, doenças venéreas e dermatoses, como a sarna. Por sua parte, os africanos transmitiram diretamente do continente negro, ou por via do Caribe, outro séquito de doenças: a tracoma, a dracunculose, filariose do aparelho circulatório, conjuntivo e das cavidades serosas,
causando a elefantise, e significativamente chamado de bicho de costas, isto é, da costa da África. O amarelão causado pelo acilóstomo, parasita intestinal cujo nome científico é Nector americanus ou matador de americano, embora sua origem seja africana. A febre amarela e provavelmente um subtipo da dengue. E por fim a malária, mais letal, do gênero Falciparum terças dobres. Tudo indica que o sífilis disseminou no mundo afora a partir da América Central, no repique de uma mutação genética da bactéria Treponema pallidum. O fenômeno parecido deu-se com a Bouba ou Pian, enfermidade transmitida pelo Treponema pertenui. São nomes em latim, eu não sei se a pronúncia está correta. Mesmo sob forma menos agudas, as doenças sexualmente transmissíveis espalhadas no litoral sul-americano, tal como o corrimento do cano, gonorreia, acentuaram o declínio populacional, pois geravam abortos involuntários e esterilidade feminina. Na primeira metade do século XVIII, rápida migração e salubridade dos acampamentos de friagem de Minas Gerais parecem ter feito da tuberculose uma doença crônica em todas as camadas da população. Aqui ele narra um conjunto de doenças, desculpa a leitura truncada, porque tem muitos termos em tupi-guarani e em latim aqui para definir as doenças, então deu uma truncada na leitura, mas o fundamental é que foram muitas as doenças. A mais grave, que eu não citei aqui agora, mas que ela mata durante todo o século XVI e o século XVII numa escala absurda, foi a varíola, né? A varíola ela tem um papel mortífero extremamente impactante nessas populações, e essa questão imunológica ela tem uma relevância porque ela cumpriu um papel inclusive de desestruturação da própria resistência desses povos indígenas às iniciativas dos colonizadores portugueses, para além de uma dimensão física efetiva, mas também do ponto de vista inclusive psicológico, cultural, simbólico, que isso eu vou tratar, já que os 2 vídeos compõem aí 30 minutos de aula. Eu vou tratar um pouco mais sobre isso na próxima aula de maneira um pouco mais rápida. Galera, um grande abraço, desculpa aí os transtornos, mas a intenção é sempre conversar com vocês sobre os conteúdos de forma a gente conseguir dar conta da matéria, discutir os pontos, os temas de uma maneira abrangente, de uma maneira comprometida com o rigor, com os conteúdos. Isso não significa que eu não erre, que eu não fale, que eu não tenha coisas a corrigir e a melhorar, mas a minha intenção é contribuir com a formação de vocês de forma a trazer conteúdos e ajudá-los no processo de aprendizagem e também acumular no acúmulo de vocês para o futuro, né? Para que vocês possam continuar progredindo e almejando outros sonhos, outros caminhos. Um grande abraço, até a próxima aula.